Hello people, my name is DJ Toinha. Tô aqui para fazer um vídeo lembrando da nostalgia do tempo que eu saí do armário. Tô aqui para lembrar o tempo que eu saí do armário, que foi uma época maravilhosa, onde assim eu curti as minhas primeiras baladas com os meus amigos. E assim, as primeiras baladas são as que ficam, né? Então assim, gente, foi cada história que se eu contar pra vocês, nossa, é babado, é de cair o queixo, viu? Ai, gente, sem contar assim, que o tempo era maravilhoso, assim. Não que assim, hoje a atualidade seja boa, mas assim, aquele tempo, ai, eu daria tudo pra voltar no tempo, seria babado. Então assim, vou contar pra vocês, então senta aí, que lá vem história. E aos meus amigos que eu vou citar, segura, Berenice! Ui! Diva. Então, gente, aquela época foi uma época maravilhosa, foi assim, meados dos anos 90, assim, não que eu seja uma bicha antiga, né? Mas assim, foi uma época maravilhosa, assim, que foi a época que eu saí do armário e botei minha estrela pra brilhar, né? Então assim, com amigos maravilhosos que eu tenho até hoje, e a gente começou a curtir a noite, sair pras baladas. Eu tava aqui ouvindo umas músicas e tava lembrando, gente, as músicas que rolavam na balada naquela época, eu acho que era mais ou menos a época dos anos, acho que era de 99 para 2000. Era simplesmente, praticamente assim, tipo assim, você tá na sua casa, de repente você tá ouvindo o que você ouve todo dia no rádio, e de repente você chega numa balada e ouve uma música que você nunca ouviu, que seria o House Tribal. Era novidade. Aquilo ali só tocava numa balada. E eu achava assim, aquele som maravilhoso, porque assim, não tinha encanto nenhum. É tanto que quando eu ia para as boates, eu queria ter CDs, eu queria comprar, mas era difícil, era muito difícil o acesso. Mas era muita fechação. Era assim, era uma vibe única. Aquilo tudo assim para mim era uma grande novidade, assim. Era perfeito. Eu saía demais aqui na cidade de João Pessoa, tinham muitas boates. Na época que eu comecei a sair, tinha, deixa eu ver, tinha The Craft, Folhetim, também tinha Órbita. E assim, os DJs eram maravilhosos também, assim. Tocavam justamente aquele tipo de música que era assim, inalcançável. Era assim, era uma coisa mágica. Assim, aí depois eu comecei a pesquisar com relação à questão das músicas. Eram os DJs da época, eram que DJ Peter Hallhofer, era Junior Vasquez, era Clube 69, Rex Hector. E entre outros. As divas também, as divas que cantavam naquela época, ai Jesus, eram maravilhosas. As vozes eram Deborah Cox, que canta até hoje também, Jennifer Holliday, nossa, era maravilhoso. Eu não fazia ideia de ser DJ, aquilo ali me marcou tanto, que aí eu acabei começando a pesquisar, entrando nesse ramo, mas isso aí já é uma outra história. Naquela época, eu não trabalhava naquela época, eu não trabalhava, a gente recebia dinheiro, eu pegava dinheiro, minha mãe me dava dinheiro, e eu juntava uma cué, né? Então assim, com o pouco que a gente tinha, dava pra se divertir bastante, porque assim, a gente se jogava mesmo. Então, tipo assim, tinha o dinheiro da passagem, o dinheiro da bebida e da entrada. Tava ótimo. Era a noite inteira de fechação, meu amor. Diva.
Teve noites assim que eu tenho uns amigos, a gente saía muito, era eu, a Lois, a Dere, a Wagneide, a Valdirene, a minha mana Felícia também. Todas são minhas amigas, a gente sempre saía muito nas baladas. Agora tu imagina esse camboio de viado dentro de um ônibus. E detalhe, porque naquela época a gente se vestia tudo colada. Era tudo coladinha, meu amor. A gente comprava e detalhe, assim, aquela época o que chamava a atenção era que a gente andava grifada. A bicha não podia ter R$ 1 no bolso. Mas ela tinha que estar grifada. O que seria grifada? Grifada é quando a bicha tá cheia de grife de cima a baixo. Você chegava na boate, tava toda lá colada, grifada, com perfumão, meu amor. Achava ótimo. Teve uma vez que eu levei uma carreira de um burro. Nessa época, tinha comprado uma calça. A gente andava tudo colada. Tudo arrochadinha. E nesse dia, tava eu, a Wagneide, Valdirene, deixa eu ver, Wagneide, Valdirene e a Lois, se eu não me engano. Todos esses nomes são os apelidos. Esses são os apelidos que a gente dava uma pra outra. Tudo puta! A gente não pode falar o nome de cadeia, senão ela me mata. Então, aí a gente tava passando assim da minha casa pra a BR, onde a gente pegava a pista, o ônibus. Tinha uma praça, tem uma praça muito, muito longa. E a gente passava. Da praça inteira a gente levava um miado, mas era ótimo. Naquela época, adoro. Entendeu? Então assim, a coragem da gente já começava dali, né? E de repente, quando a gente chega na parada, a gente vai chegando na parada, aí as meninas vão chegando na frente. Eu falo as meninas, mas é os meninos. Tava todo mundo de boy, só que tudo de boy e boiola, né? Tudo arrochada, colada. E eu também colada, grifada, né? que era moda. Grifada, que era colada, né? Na moda. E com perfume assim, babadeiro, né? Que não podia faltar. Que eu sempre usei e uso até hoje. Que é o Tea Rose. Ai, gente, adoro esse perfume. Que é um perfume fortíssimo. Esse perfume chama a atenção até do cão. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, ele tá aqui. É esse perfume aqui. Acabando um e começando o outro. Adoro esse perfume. Floral, né? Um cheiro de flor. Parece que mataram um viado e jogaram um monte de flor em cima. Mas é muito bom esse perfume. É um cheiro de bicha rica. Eu sou rica! Então assim, aí eu passava, a gente passando na praça, parecia as Quatro Poderosas. Tudo colada. E chamando a atenção, aquele cheiro, né, de viado. Aí a gente chegou na parada e detalhe que tinha assim, quando a gente chega na parada, por trás da parada tem uma parte que tinha uns capins. E tinha uns burrinhos, uns jumentinhos comendo, né, comendo capim. De repente, quando as bichas vão saindo assim de perto de mim e eu vou chegando. Aí um burrinho olhar pro meu lado e faz, dá um pulinho assim pro meu lado. Aí eu disse, oxe, cara, é isso. Aí, normal, né, de repente o burro se vira assim e dá umas andadinhas assim, rapidinho pro meu lado, e cheirando assim, cheirando, e de repente, quando eu olhei, a neca do burro foi subindo. Eu disse, menina, será que era o feromônio da bicha? Aí, normal, eu apressei o passo, né, lógico, pra chegar perto das bichas que estavam na parada. E as bichas lá de lá já tinham catado. Bicha, o burro tá atrás da senhora. Eu, não, menina, para com isso. E eu morta, né? Quando eu vejo, o burro apressa o passo, correndo atrás de mim. Bicha, isso já era 11h30 da noite, era perto do ônibus passar. Eu me desesperei quando eu olhei pra trás, assim, que olhei, que lá vinha esse burro pra mim. Olha que foi uma agonia. Lá vinha o burro na minha direção, numa carreira que, se eu não saísse da frente, ele tinha desembestado com tudo. Olha, eu saí correndo no meio dessa praça, gritando, socorro! E o burro atrás de mim. Até hoje, assim, eu lembro dessa história, assim, a gente conta assim, nossa, foi muito engraçado, assim, a gente chegou na... Eu lembro que ainda conseguimos pegar o ônibus pra ir pra boate, eu morta de cansada, toda suada, parecia uma maratonista, por causa da carreira do burro que eu levei. Mas foi ótimo, foi ótimo. Elas sempre lembram, assim,
E, bicha, tu lembra da carreira do burro? Eu digo, mulher, para com isso, deixa pra lá. A gente pulava de uma boate para outra. A gente entrava em uma, já corria para outra e ia para outra. Eram 3 boates que tinham uma próxima da outra. E a gente foi parar dentro de uma chamada órbita. Nessa órbita, e detalhe, que estavam todas as 3 lotadas. Aí a gente entrou nessa boate órbita. Detalhe, que embaixo, ela tinha a parte de baixo e tinha uma parte em cima. Embaixo tinha um gogoboy dançando e tinha um gogoboy em cima. O gogoboy de baixo estava vestido com a roupa, se eu não me engano, de exército. Aí a gente tudo novinha, tudo bonitinha, arrochadinha, né? Já entrei assim, já empolgada, sabe? Já corri pra perto, né? Pra ver o boy. Eu vou pra perto do palco do boy. De repente o boy tira a sunga e já joga pá na minha cabeça. Eu já me senti assim, a rainha, né? Com a coroa. Mas era a cueca do macho que ele tinha botado na minha cabeça. E assim, tava me sentindo assim, maravilhosa. Já começou meu mico ali, mas eu tava assim, animadíssima. E teve a hora do show. O show mesmo, porque naquilo ali era só uma palhinha que ele tava dando. A parte do show foi na parte de cima. E nessa boate, ela tinha um palco imenso que cobria a parte de cima toda da boate e era fechado por uma grade. Então a parte que a gente tinha acesso ao lado era gradeada. Aí a drag, que era uma drag muito boa da época, chamada Lola, a Lola começou a apresentar o Gogoboy. Aquela época assim, tipo assim, tinha os shows das drags, parava a boate pra ter o show das drags e ela apresentava o show e depois ela apresentava o show dos Gogoboys. Aí a Lola começou a apresentar o Gogoboy. Aí ela grita, quem quer participar do show do Gogoboy? Aí quem grita? Joe! Eu gritei, eu, Lola, eu! De repente ela, vem, viado, vem! Aí o que foi que aconteceu? Como não tinha como correr por conta justamente da quantidade de gente que tinha, eu não tinha como voltar para entrar no palco. De lá de onde eu tava, eu pulei para essa grade. Eu parecia uma rã colada nessa grade. E ela, bicha, a senhora é louca! Porque se eu soltasse essa grade, eu caía lá embaixo. E eu saí me escalando nessa grade e parecia uma Mulher-Aranha. Já entrei no palco, por essa grade entrei. Aí ela já disse, bicha, agora a senhora vai. Antes da senhora participar, como a senhora foi corajosa, a senhora vai fazer a neca do boy. O que era fazer a neca do boy? Era aprontar a mala do boy. Naquela época... Ai, gente, eu vou contar isso. O que era? Era tipo assim, a bicha que ganhava esse presente, ela tinha que subir e ia pra aprontar a neca do boy, para o boy vir pronto, para deixar a neca dele pronta para ele fazer o show. Então ela ia pros bastidores do palco, aprontar a neca para ele voltar pra mostrar pras meninas loucas. Só que aí o presente era dela, porque quem aprontou foi ela. Então assim, eu fiquei assim, animadíssima, né? Só que... quando eu chego lá dentro, já tinha uma outra danada mamando os 2 bofs. De um e do outro que era pra ser minha. Aí quando eu vou chegando, ela já olhou pra mim, já intimidou assim, né? Já me intimidou. Que é isso? Que é? Tipo assim, né? Eu já dei 2 passos pra trás e fiquei só olhando. Disse, não, bicha, pode ficar. Foi a hora do show. Eu disse, não, gente, alguma coisa de boa tem que acontecer, né? Era o bofe que tava embaixo, na parte de baixo, que tava vestido de exército e em cima tinha um outro de masoquista. Esse que entra de masoquista começou o show. Aí Lola me chama para participar do show com ele. Quando eu piso no palco, aí Lola faz, vai, viado! Eu já pisei no palco, que eu saio bem bonita, eu jurava que ia agarrar o bofe, ele ia me dar uns beijos na boca, ia agarrar. De repente o macho tira um chicote e dá uma chicotada da miséria nas minhas costas. Quando ele deu, eu fiz, ai, miséria! Olha, foi uma carreira tão miserável que eu dei nesse palco, eu correndo e esse macho atrás. Eu sei que foi uma comédia. Terminou esse macho correndo atrás de mim.
E eu tentando me escalar pra voltar. No canto que eu entrei, eu saí e as bichas tudo gritando. Bicha, a senhora é louca. Olha, foi uma loucura. Porque assim, eu jurava que ia ganhar alguma coisa, não ganhei porra nenhuma, não aprontei mala nenhuma. Ainda levei uma chicotada nas costas. Então assim, foi babado? Foi. Mas foi ótimo, né? Vou mentir. Quem não queria levar uma chicotada daquele bofe? Era um bofe babadeiro, né? Essa boate era a The Craft. E a gente entrava nela, era ótimo. Era uma boate, não era tão grande, era meio apertadinha. E o Dark Room, ele ficava colado com o banheiro. Explica o Dark Room, que é para algumas pessoas. Dark Room, pra quem não sabe, é um quarto escuro onde as bichas faziam umas pegação, iam se beijar, iam dar uns beijinhos lá dentro, no escuro. Tipo assim, vou beijar, não sei quem é. Aí quando olha na luz, é um demônio, mas bobagem, já beijou, já foi. Então assim, a gente chegava e corria pra dentro, tinha o banheiro e tinha o Dark Room que era colado. E dentro do Dark Room tinha uns caixotes bem altos. E eu e uma amiga, a gente subia nesses caixotes e começava a mexer com as bichas. Aí ela dava uns gritos bem engraçados, ela fazia... Aí os viados, ela mexia com as bichas, dizia, ó, que neca pequena, bicha. As bichas arrodeavam, aí já vinham querer pegar pra dar coió na bicha. Aí a gente já corria. Teve uma que ela soltou um shade, a gente soltou um shade pra bicha, a bicha não gostou. Quando ela rodeia pra dar um coió na gente, aí eu pulo desse caixote, eu dou uma voadora assim rápida pra me esquivar e ficar escondida no Dark Room pra ela não saber quem era. Quando eu dou esse pulo, eu escuto aquela zoada. Rá! Foi a minha calça que rasgou, meu amor. O fundo da minha calça que eu tinha colado. Como na minha casa, minha mãe era costureira, tinha muitas máquinas. Então assim, quando minha mãe dava as costas, que ela não estava vendo, eu pegava, ia pra máquina e apertava os fundos das minhas calças, que eu não estava morta. Então assim, eu saía coladíssima. Aí quando eu dei esse pulo, simplesmente, meu amor, eu parecia a Daiane dos Santos toda rasgada. Só que eu não senti, eu só escutei o raque. Aí fiquei lá bem quietinha e deixei. Passou-se a noite toda, eu fui dançar, me esquivei da bicha, corri, a bicha até hoje nem sabe quem foi a gente que mexeu com ela. De repente eu sentindo aquele ar, aquele vento assim embaixo das minhas pernas. Que diabo é isso? Quando eu olho assim, gente, meu rabo todo de fora. Parecia que eu tava com saião. Era minha calça rasgada de uma ponta à outra. E eu não sabia, gente. Foi assim, foi o benefício que eu tive do Dark Room. Mas era muito bom. Outro fato inusitado também aconteceu quando a gente tinha saído da balada e o carro saía enfeitado de viado. Esse dia a gente estava de carro, a gente estava fina. A gente passa por uma praça e nessa praça tinha um bofe, né? Nessa praça, de repente, quando a gente passa, a gente já faz, e aí, macho? E aí? Aí o macho já dá duas pegadinhas na neca, né? Quando ele deu duas pegadas na neca, a outra já veio, já deu uma freada, né? As bichas, as quatro portas se abriu, correu o viadaral todinho. Aí corre todo mundo e eu, por última, né? Quando eu chego lá, elas tudo lá olhando, arrodeada no boy. E simplesmente o boy olha pra mim, aí diz assim, não, eu quero ela comigo. Aí elas fez, por quê? Por que ela? Eu disse, porque eu sou novinha, querida. Cheirando a leite, gatinha, menina, né? Aí disseram, por que tu quer ela? Tu já ficou com ela? Foi? Ele fez, não. Aí eu disse, não, menino, ele nem me conhece. E assim, eu toda por fora, né? Porque eu era rapariga, mas eu era tímida. Eu ainda sou tímida até hoje. Vocês me conhecem, né? E aí ele disse porque que eu tinha uma mão de fada. Até hoje elas lembram disso, que eu tenho mão de fada. E disse que ia deixar eu pegar porque eu tinha mão de fada. Se eu pegasse primeiro, todas pegavam. Aí eu, lógico, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí fui fazer um bolinho de feijão nele, né? Fiz o bolinho. Aí abri o caminho pra elas também. Elas caíram feito umas loucas lá, pegando. E acabou-se. Aí a gente foi embora pra casa, tudo feliz. Com as mãos de fada, né?
Até hoje eu levo esse apelido de mão de fadas. Devia ser a boca de fada, né, também. Mas não era boca de fada, era mão de fada. Até hoje elas lembram dessa parte da mão de fada. Porque assim, foi bem inusitado. Eu que abri caminho para elas. Porque as pobres estavam lá esperando que elas correram. Chegaram primeiro. Quando eu cheguei por último, o bafo estava esperando por mim, né? Porque boizinha, cheirando a leite, né? Gatinha. Pois era babado. Naquele tempo, a Lola se destacava, mas existiam outras drags. Quais eram as outras que também lhe chamavam a atenção, assim? Ah, existiam várias que, assim, chamaram muita atenção. Tinha as drags de Recife que nunca deixavam a desejar também. Tinha uma de Recife que ela sempre ficava aqui, uma tal de Linda Selva. Nossa, a bicha simplesmente fechava. Ela era maga, parecia um cipó de diabo. Mas ela usava um triquine, a bicha botava só um triquine no rabo, uma peruca, uma make e uma lente. Somente. A bicha depravava. Ela fazia todas fecharem. E tinha show da Cristal. Nossa, quando tinha show, simplesmente era um luxo. Nossa, show de Cristal. E detalhe que ela, quando ela fazia show, ela fazia shows. Ela não fazia só um, ela fazia 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 shows por noite. Era fechação. Era um atrás do outro. E os shows da bicha eram shows com histórias. Tinha shows com introdução, com história, com troca de roupa em cima de palco, com fechação, com água caindo do palco, tinha troca de roupa, tinha toda a introdução. Assim, teve um que foi maravilhoso, que eu lembro até hoje, que foi em uma rave que elas fizeram. Eu não lembro, não me recordo bem, eu acho que foi no Centro Histórico, num casarão, que elas fizeram. Elas entraram em cima de uns caras carregando elas, entraram carregando a Lola, em cima, como se ela fosse uma rainha. Aí jogaram ela em cima de um palco, jogaram ela saiu toda enrolando, assim, embolando em cima de um palco, comendo uma metade de um galeto. Aí ela comia um galeto e de repente ela se olhava no espelho, pra perguntar se ela era bonita, alguma coisa assim, e de repente o espelho virava e aparecia a Cristal magra com a mesma roupa. Gente, aquele show assim ficou assim na mente. Tinha outros assim que, porra, era maravilhoso. Os shows da Cristal, os shows da Lola arrasavam. Ah, também teve a época da saudosa a Verônica, que eu também peguei, que foi na boate Scorpio, que também era uma boate muito boa aqui de Jampa. Essa já foi um pouco mais recente. Foi um pouco mais recente, justamente. Foi depois dessas, teve a boate Scorpio. Nossa, maravilhosa. Até hoje, assim, eu lembro com muita saudade, poxa. Porque, assim, era muito bom. A drag, quando entrava no palco, ela simplesmente, ela dizia pra que veio. Eram drags que mostravam desde figurino, a música, a dublagem, a tudo. A história. Gente, a entrada até a saída dela era luxo, era show. Então, assim, tudo isso ficava na minha mente, assim, era perfeito, perfeito, perfeito. Hoje, assim, a gente ainda pode ver alguns vídeos ainda da drag da Verônica no YouTube também. De vez em quando eu dou uma olhada, nossa. Mas pra tentar... pessoalmente era bem melhor. Pessoalmente, lógico. Pessoalmente era um luxo. Pessoalmente, nossa, maravilhosa. Fechativa demais. Muito boa mesmo. Teve um show também da Lola, que eu lembro que ela entrou no palco. A Lola era grandona, alta, e ela usava uns saltos mais altos ainda, com aquele cabelão imenso. E ela cantando, ela sempre cantava a Woman's Got the Power, da Jennifer Holliday. E ela cantando, de repente, ela pegou uma jarra, gente, uma jarra. Jarras são esses potes grandes de barro, né? Ela pegou esse jarro assim, mandou as bichas abrir o meio da boate, pegou o jarro, levantou e pá, quebrou no meio da boate. Era tanto do caco de jarro batendo nas bichas, e as bichas gritando, correndo. Olha, mas foi engraçado. Mas assim, foi maravilhoso. Sem contar que ela quebrava tudo dentro da boate. Quando terminava o show dela, ela rasgava a cortina, ela quebrava palco, ela quebrava o que tinha. Era a fechação. O show da bicha era quebradeira geral.
Se não tivesse alguma coisa pra quebrar, ela quebrava a cara de algum viado, mas quebrava. Ah, tem também um detalhe, que era uma bicha chamada Elaine Muniz. Gente, eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Elaine Muniz, que é a Wagneide. Ela vai me matar. A Elaine Muniz era uma bicha que quando não tinha shows na boate, Elaine aparecia, do nada. Parecia que Elaine era sempre o refúgio. Era a carta da manga das boates daquela época. Elaine era uma bicha bem engraçada, que ela tinha um cabelo bem estranho e ela era bem engraçada. Quando Elaine entrava na boate, todo mundo, hoje tem show, Elaine, Aí o povo já sabia o que acontecia. A hostess, naquela época, assim, todas as festas tinha que ter hostess, drag queen, go-go boys e shows, né? Shows diversos e DJs também. Aí quando não tinha muita atração, e sempre chamavam a Elaine quando a Elaine estava na casa. Elaine subia no palco, meu amor. Elaine começava dançando. Tem aquela cena do filme de Priscila, você lembra? Da bolinha. Da bolinha. Pronto, era quase aquilo ali, só que era diferente. Aquela racha, ela joga as bolinhas. Elaine não jogava nada. O povo é que jogava as moedas no Ed dela. Era muito engraçado. Ela chegava no palco, ela tava com a roupa normal, simplesmente ela ia baixando, ia tirando a roupa, tirando, tava com a calcinha fio dentro, baixava a calcinha fio dentro, abria a porta do Edi todinha, e era justamente quando as bichas começavam a gritar ensandecidas, né? Todo mundo já levava as moedas de jogar em Elaine. Eu já levava as moedas também para jogar em Elaine, que era o troco do ônibus. Eu dizia, já, esse daqui é para jogar no Edi de Elaine. Todas já tinham suas moedas. E a gente já ficava mirando assim para acertar no Edi, na rodinha mesmo do Edi. E ela reganhava mesmo assim, mas era muito engraçado. Quando terminava o show dela, que ela rebolava, ela saía catando as moedas e a gente jogando as moedas para juntar assim para ela, saia com um saquinho assim cheio de moeda, aí ia embora para outra boate. Mas era fuleiragem, viu? Era babado. A noite do João Pessoa, olhe, era babadeira. E o bom, gente, é que assim, naquela época, ainda bem que eu peguei essa época, é que a gente conseguia se divertir em um local só. Porque assim, eram várias boates concentradas em um local só. No caso, tinha uma, duas, três, outra por trás. Tinha uma chamada Folhetim, que a gente entrava nela. E a gente entrava nela, não pagava nada para entrar. A maioria delas não pagava nada para entrar. No caso, elas eram próximas uma da outra. Era uma próxima da outra, isso. Então vocês iam para as três. Tipo, Ia para todas. Numa mesma noite. A gente ia para todas as boates. Mas, tipo, não tinha que pagar, entrar todas numa... Como era? A maioria das noites era tudo de graça, porque assim, todas as boates queriam ter todos os públicos. Então, assim, naquela época, era uma época que as bichas de João Pessoa, elas eram mais festivas. Elas não se concentravam só em um local, não. Elas se dividiam. Então, assim, elas estavam um pouquinho aqui, depois iam para aqui e para ali. E todos os locais eram lotados. Não existia locais que fechavam, não. Eram todos os locais lotados. E assim, era muito bom mesmo. A gente conseguia se divertir de verdade. A gente saía assim... chegava, só saía quando o sol raiava, quando todas fechavam. Aí a fechação era só no caminho de casa mesmo. Mas era muito bom mesmo. Pensa numa época maravilhosa. Ai, gente, era tão divertida aquela época. Teve um dia que eu fui assistir um show, eu acho que era de uma drag de Recife, que era uma drag caricata. E ela entrou para fazer um show de macumba. E de repente tava todo mundo lá, as bichas corriam, todo mundo pro palco gritando: fechou, viado, arrasou! De repente a bicha tira uma galinha preta de dentro de uma bacia. Só que a galinha estava viva. Pasmem. E o que foi que ela fez? Ela cantando, dançando, ela simplesmente pegou a galinha e jogou nas bichas. Quando ela joga essa galinha, a galinha sai voando em cima das bichas. Caiu em cima de uma lá que naquela época tava na moda umas roupas que tinham uma telinha. Essas telinhas que a gente tem, que é bem sensível. A galinha não tem umas unhas, né? Não, a minha é diferente, a minha unha. A da galinha era bem maior. A galinha fez
na roupa da bicha. Ficou só as tiras. Menino, a bicha simplesmente subiu no palco, esculhambou. Parecia que tava fazendo parte do show. Foi muito engraçado. Terminou, se eu não me engano, eu ouvi falar que o dono da boate pediu desculpas e teve que pagar uma camisa nova a essa bicha. Porque a bicha fez barraco. O barraco foi feio, porque a história da grifada, né? A bicha tinha que chegar grifada. A bicha chega grifada, de repente chega uma galinha de macumba e rasga a roupa dela. Imagina só. Pois é, gente. Tadinha da galinha. E a Coitada galinha da ficou galinha. viva? A galinha ficou viva, porque as bichas, eu sei que correu. Foi um corre-corre tão grande nessa boate que pegaram essa galinha, entregaram pra bicha no final. A própria bicha que tava fazendo o show correu com medo de apanhar da outra, que foi rasgada pela galinha. Sei que terminou o show aí, mas foi bem engraçado também. Eu me acabava de rir com essas coisas assim. A noite era simplesmente era melhor do que circo, né? Era realmente para se divertir. Gente, sem contar assim que era uma diversão maravilhosa. O tipo de som. O som era maravilhoso, o ambiente, as bichas. Naquela época elas usavam as roupas coladas, que era tipo, até boca de sino elas usavam também. Pra você ver, as calças boca de sino, eram uns jeans boca de sino. E detalhe, eu tinha uma boca de sino, eu tinha. Era linda a boca de sino, era ótima. Eu chegava com essa calça na boate, meu amor, não tinha pra ninguém. E era cintura baixa, testa do priquito de fora, mas eu tava lá belíssima. E as blusinhas coladinha e curtinha, né? Porque isso aí era moda. Vai usar uma dessa hoje? Pois é, gente. Cada época é cada época. E assim, quando eu lembro dessa época, eu lembro com muita saudade mesmo, assim. As novinhas, aproveitem com sabedoria a época de vocês. Porque assim, as primeiras baladas são as melhores. E se divertir nesses momentos com os amigos não tem preço, gente. Não tem preço que pague no mundo, entendeu? Então aproveitem bastante, beijem na boca, sarrem, usem a cabeça de cima a de baixo, bastante sabedoria, né? E assim, é isso que vale a pena, porque a vida tá aí e a gente tem que viver mesmo. Sabendo viver, né? É o que vale, né, gente? Então assim, gostaria só de compartilhar com vocês esses momentos que pra mim foram únicos. Hoje eu continuo na noite, me divertindo também, tocando para vocês, fazendo aquilo que eu mais gosto, mas essa minha época eu queria passar para vocês, para tentar passar um pouco daquilo que eu vivi. Então assim, um beijo para vocês que assistiram esse vídeo, ficaram até o final, caralho! Dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. E nos vemos nas baladas da vida, né, meu amor? Porque eu continuo com meus 15 aninhos festejando e tocando, fechando, caralho! Ui! Beijos a todos!